crime ambiental é qualquer ação que prejudique os elementos que formam o ambiente de modo que ultrapassem limites estabelecidos pela lei, sejam eles na fauna, na flora, recursos naturais ou patrimônio cultural. Além disso, condutas e comportamentos que ignoram normas ambientais legalmente estabelecidas, mas que não prejudicam diretamente o meio, também são considerados crimes ambientais. Popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 é responsável por determinar quais condutas e ações devem ser criminalizadas pela Justiça. Portanto, é ela que define as atitudes criminosas ocorridas contra o meio ambiente e quais procedimentos são necessários para que haja devida penalização. Dentre suas vertentes, podemos citar crimes contra a administração ambiental, isto é, afirmação falsa ou enganosa, sonegação ou omissão de informações, como por exemplo o caso do desastre de Brumadinho e Mariana. Crimes contra a flora, como por exemplo, queimadas na Amazônia e Pantanal, que são consequência direta do desmatamento e têm como objetivo a extração, venda ou exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal. A poluição, que é uma das consequências do lixão a céu aberto e pode provocar danos à saúde humana, morte de animais e destruição significativa da flora. É evidente a falta de adoção de medidas preventivas. Crimes contra ordenamento urbano e patrimônio cultural, que é destruir, inutilizar, deteriorar ou alterar o aspecto da estrutura sem a devida autorização, ou a construção de solo não edificável, por exemplo, áreas de preservação, ou no seu entorno, sem autorização ou em desacordo com a autorização concedida. E crimes contra a fauna, como a pesca ilegal e o contrabando de animais silvestres. No caso de omissão do poder público, os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros, mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu. Isso significa dizer que para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a responsabilidade de agir para evitar o dano. O Estado, com fincas no princípio do poder-dever, é responsável quando deixa de cumprir uma disposição legal ou se omite nas suas atribuições em decorrência de seu poder de polícia. Em matéria ambiental, é grande a importância da responsabilidade por omissão, pois quem tem o dever de evitar o dano por uma ação de vigilância ou de fiscalização e se omite, fica responsável civilmente. É insuficiente que o Estado deixe de fazer o que não deve. Ele é obrigado também a fazer o que deve. Viver em meio ambiente saudável é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, sendo um dever de toda a sociedade e do Estado zelar pelo seu equilíbrio. Deste aspecto decorre a importância do tema, pois como direito fundamental, a preservação do mesmo é de incumbência de todos os cidadãos e do Estado, os quais devem atuar para prevenir e reparar os danos ambientais. Assim, me salve! Acabou Brumadinho. E as queimadas no Pantanal? São consideradas crimes ambientais? Embora tenham suas causas naturais, fazendo com que aconteçam periodicamente nos chamados períodos de seca, do ano passado para cá, elas vêm se agravando por fatores principalmente humanos. O desmatamento na Amazônia, por exemplo, interfere indiretamente nas queimadas porque é lá onde a massa equatorial continental é formada, sendo esta responsável por espalhar água no território brasileiro inteirinho, inclusive no centro-oeste. Portanto, a interferência na Amazônia muda não só o ritmo das chuvas, mas também reflete em um Pantanal mais seco e mais propenso a queimar. Outro fator é o avanço no agronegócio na região centro-oeste, que cada vez mais demanda áreas maiores para pasto e cultivo, trazendo novamente à tona o desmatamento desenfreado e ilegal e, consequentemente, possíveis queimadas. O atual governo brasileiro vem cortando drasticamente a verba para a contratação de profissionais para prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais. Bloquearam o orçamento do IBAMA e do ICMBio e suspenderam o combate às queimadas. Por conta da mídia estar totalmente voltada para o coronavírus, as queimadas, embora já em grande proporção, estavam sendo deixadas de lado pelas principais autoridades.
Porém, quando o assunto veio à tona, no âmbito não só nacional, mas também internacional, o governo começou a tomar as devidas medidas, porém fora de hora, tendo em vista que 20% do bioma da região foi completamente devastado. Então, por que são tomadas medidas apenas para reparação e não para prevenção do desastre?